Deus criou os céus, a terra, as estrelas e o mar. E Deus criou o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé, Pastor Osmar Rodrigues Costa, e com suas mensagens, extraídas do âmago de sua alma, nos traz fé para a nação. Deus abençoe-nos. Vamos ler em Hebreus, capítulo 3, versículo 15. Enquanto se diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação. Grande Pai, no meio de um vozerio tremendo, só um filho para ouvir a sua voz. E não podemos fabricar nenhum filho, porque eles nascem da palavra da hora. Por isso são filhos, porque eles nasceram da palavra do dia. Ajuda-nos, ó Deus, meditar nesta palavra mais um pouco. Tira de nós qualquer coisa ruim, mal, que nos atrapalhe, e faça-nos uma bênção. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Tarde demais. Temos que aproveitar o tempo certo de ouvir a voz de Deus. Se hoje ouvirdes a sua voz, este hoje já cumpriu muitas vezes. Cada tempo que Deus manifestou era o hoje de Deus. Se hoje ouvir Lutero, se hoje ouvir Wesley, se hoje ouvir os pentecostais, se hoje ouvir o Brana, se hoje ouvir meu quíntuplo, que Efésios 4:11, estabelecido com o casamento desta noiva com o noivo. Se hoje ouvirdes a mensagem final, então sempre tem um hoje. A mensagem de Deus não é um ontem, é hoje. Sempre Ele tem o hoje para nós. Agora o importante é que o hoje nosso é o hoje do profeta. Do mesmo tempo que teve irmão Brana, o hoje, assim é hoje a mensagem que pregamos.
Não tem outra mensagem. É a última mensagem. Não tem outro profeta. É o último profeta. Isto nós estamos certos. Nós temos revelação para isso. Que o 7º anjo foi o último profeta aos gentios. E se foi o último profeta, ele foi a última voz. Ele foi a última trombeta. A última trombeta soará. Então já soou. E ele ainda diz assim na mensagem do intervalo: soará a última trombeta quando o 7º anjo estiver na terra. Então, a última trombeta já soou lá atrás. Os mortos ressuscitam na última trombeta. Então isso já aconteceu lá atrás. É difícil para as pessoas verem isso. Mas ninguém levantou, eu não encontrei com os meus queridos que partiram. E você não vai encontrar agora. Eles só tinham que ressuscitar. Eles foram ressuscitados, mas não saíram dos sepulcros. Isto é o que aconteceu em Mateus 27, verso 50 em diante. Ressuscitaram, mas só saíram do sepulcro 3 dias depois que Jesus saiu. E eles ressuscitaram antes, quando Jesus morreu. Jesus expirou, eles ressuscitaram, mas não saíram do sepulcro enquanto Jesus não saiu. Então, a 7ª trombeta, a 7ª voz, eu sei que isso daqui para muita gente é novo, e só tem que ser novo, porque é a mensagem hoje, é a palavra de Deus hoje para nós. E não é questão de eu estar interpretando, é você buscar Bíblia, é você buscar a mensagem, é você ver a concordância da Bíblia e da mensagem, porque elas não podem chocar, tem que dar certo. E o irmão Branham diz que como aconteceu no dia da ressurreição de Cristo, também será hoje. Então o que aconteceu? Se lá Jesus morreu e os mortos ressuscitaram, mas não saíram do sepulcro, senão quase 3 dias depois, também agora na última trombeta aconteceu a mesma coisa. Quando soou a última trombeta, que foi a voz de arcanjo, que é a última trombeta, você vai ver aqui, está no alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Tudo ali soou. Porque quando o Senhor desceu do céu, irmão Branham diz, quando ele desce do céu, ele faz 3 coisas. Ele não faz uma e depois faz outra, ele faz 3 coisas quando ele desce do céu. E ele desceu do céu com o livrinho aberto. Então ele fez 3 coisas. E o alarido, a voz de arcanjo e a trombeta. Nós estamos vivendo agora nessa trombeta final, o ajuntamento. A trombeta é um ajuntamento. E a trombeta de Deus para os gentios, a última trombeta, é o ajuntamento dos eleitos à palavra do dia. Só falta o arrebatamento para nos tirar da terra. Mas nós já temos toda a promessa cumprida. Quando é que os mortos vão sair dos sepulcros? Quando o último eleito que foi aprovado por Deus sair, eles sairão também. O último eleito que foi aprovado para poder o Cordeiro sair do trono e abrir o livro. O último eleito foi o último mensageiro. O último mensageiro é a última voz, é a última trombeta. Vocês estão entendendo? É tão simples, se você pegar tudo assim, olha, é uma sequência que dá uma só pessoa. Ao final dá uma só. É ver Deus trabalhar. A gente precisa de ver Deus trabalhar. E agora, ouvir sua voz. Vão prestando atenção, eu vou ver se eu consigo ler vários parágrafos para vocês. Eu tenho falado muito e tenho lido poucos parágrafos. Eu queria entregar mais o que o irmão Branham disse. Mesmo que o que eu digo, eu provo que o irmão Branham disse. Só que eu gosto de ler o parágrafo para que a pessoa possa examinar também. 172 almas encarceradas hoje. Estou lendo tradução de Goiânia, que é das primeiras mensagens que nós recebemos. Também tradução correta. Nós temos que entender isso. A tradução é correta. Não é porque vem da América que é a perfeita e a mais correta, não. A tradução também aqui, nossa, do Brasil, ela é correta. A tradução de Goiânia, ela é correta.
Você vê tudo isso daqui está em tudo perfeito. Está perfeito. Você pode pegar outra tradução da voz de Deus, está correto, pode corrigir. Foi o que o irmão Brana disse. Amém. Sobre tradução vou falar outro dia. 172. Almas encarceradas hoje. Quando saiu essa profecia condenando essas organizações, então a coisa mudou. E não mudou só no tempo do profeta, não. Mudou no nosso tempo aqui também. A gente tem que perceber isso. No tempo do profeta, quando saiu a profecia condenando as denominações, a coisa mudou. E foi exatamente na abertura dos selos. Porque ali viu-se a cor do cavalo amarelo e deu-lhe o nome de morte. Ali já estava estabelecido. O profeta mostrou, a águia mostrou isso para nós. E quando saiu essa profecia condenando essas organizações, então a coisa mudou. Eles se tornaram contra ele. Quer dizer, o povo tornando-se contra Deus, que é o verdadeiro intérprete da palavra. Correto? E por fim, depois de haver-lhe rejeitado, lhe crucificaram. Porém, você não pode matar o ministério. Isso segue vivendo. Isso aconteceu com Jesus, isso aconteceu com o irmão Brana, isso aconteceu com Noé, isso aconteceu com Moisés. Então, por último, aqui tinha que acontecer quando Deus mantivesse sua última voz do hoje chamando. Se hoje ouvirdes a voz da terceira etapa, não endureça o vosso coração. Se hoje ouvirdes a voz que o Cordeiro saiu do trono para revelar os selos, não endureça o vosso coração, como fizeram lá no passado. Porque o que aconteceu com eles, acontecerá com você também. Deus não te poupará. Se Deus não poupou os ramos naturais de São Paulo, porventura você está crendo que Ele vai poupar você? Ele diz, não te poupará, gentil. Ele não te poupará também. Então aqui nós temos uma aplicação para hoje. E por fim, depois de haver-lhe rejeitado, lhe crucificaram. Porém você não pode matar o ministério. Isso segue vivendo. Podem pôr a dormir o mensageiro, porém não podem silenciar a mensagem. É tão importante isso, irmãos, que o irmão Brana já partiu, já vai para 40 anos. Mas ninguém silencia essa mensagem. O mensageiro calou, mas a mensagem não. E agora, ultimamente, quando a terceira etapa foi aberta para a esposa de Cristo, aí que não ficou quieto mesmo. A palavra é pregada novamente da maneira que foi aberto o livro. E nós precisamos entender isto, porque já faz 40 anos, é número de juízo. Rejeitar é morte. É hora de aceitar, ouvir a voz e dizer eu creio. Tem gente que nunca ouviu uma pregação da mensagem. Quando ouve essa, ele diz eu creio nisso daí. Como que pode crer, sendo que essa é uma mensagem final, uma mensagem de juízo? É porque essa pessoa que está chegando, ela está aceitando do lado que ela está cortando para a salvação. Ela está aceitando o fio da espada da salvação, da terceira etapa, último gole que Deus dá. Depois desse, não tem jeito mais. Porém, você não pode não pode matar o ministério. Isso segue vivendo. Pode pôr a dormir o mensageiro, porém não pode silenciar a mensagem. Correto? Ele seguiu vivendo. Amém. Aleluia. E tanto que ele seguiu vivendo, quando eles mataram Cristo, Cristo foi e pregou aos espíritos em prisão. Eles pensaram, estamos sossegados agora porque matamos o homem. Daqui a pouco o diabo devia gritar lá do inferno. Quem está sossegado? Eu pensei que estava. O diabo podia gritar lá do inferno. Então olha ele aqui, bateu na porta, fui abrir, era ele. Pensei que eu tinha matado, mas ele não morre, ele é Deus. Ele tem que cumprir seu ministério. Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu ver se eu consigo aqui direitinho para te ajudar. A mensagem está baseada em muitas coisas.
para poder pregar. Tarde demais? Tarde demais. A hora que Faraó lembrou em dizer: leva esse povo, tira esse povo daqui, era tarde demais. O filho dele já tinha morrido, não tinha jeito mais, e não ia ressuscitar. Tarde demais. A hora que Israel atravessou o Mar Vermelho e que Miriam pegou o seu tamboril e os demais crentes e cantaram: só o Senhor é Deus, e o Egito estava dentro do mar, era tarde demais. Nem para frente, nem para trás. Irmãos, tem hora que o carro encrava, que o crente não sabe se ele vai para Deus, se ele volta para o diabo, porque o carro encravou. É tarde demais. Noé pregou 120 anos, ninguém quis entrar, ele botou uma bicharada dentro da arca, entrou, fechou a porta. O povo ainda criticou por 7 dias, mas nos primeiros pingos que caíram sobre a arca e na casa daquele povo crítico do Noé, eles podiam dizer: vamos lá para a arca. Tarde demais. Tarde demais. A porta estava fechada, fazia 7 dias, e eles criticando. Tarde demais. A porta está fechada e Noé ainda não tinha saído do lugar. A igreja não foi arrebatada e a porta está fechada. E para o crítico, tarde demais ele vai chegar, porque o crítico não chega hoje se ouvirdes a sua voz. O crítico não chega hoje, o crítico chega quando é tarde demais. A hora que a tribulação estiver caindo sobre a terra, alguém vai dizer: vamos ouvir aquela pregação. Tarde demais. Aí o outro pergunta: mas qual CD você quer ouvir? Aquele tarde demais. Vai ser assim também. Queremos ouvir, é ele que vai dar certo agora. Tarde demais. Oh, que Deus nos dê graça para não acordar tarde demais. Belisque a consciência e não deixa o sono pegar a tal maneira, esse sono da morte do 4º selo que está sobre o mundo, morte espiritual, e não sabem, não deixa esse sono pegar. Desperta, tu que dormes, levanta de dentre os mortos da mensagem, e Cristo te iluminará com a 3ª etapa. Senão você vai despertar tarde demais. Bons crentes, bons dizimistas vão despertar tarde demais. Boas mulheres sinceras, honestas, vão despertar tarde demais, porque o crítico só lembra depois que é tarde demais. O centurião na cruz, olhando para Jesus, teve tempo para ver: esse daí não fez nenhum mal. Porque o ladrão da direita disse: ele não fez nenhum mal, nós é quem erramos, nós quem pecamos. O ladrão não chegou tarde demais. O ladrão, ele olhou para ele e disse: ninguém vê nada. Podia limpar os olhos? Impossível. Sou eu que estou vendo. Não é coroa de espinho, vocês estão enganados. Eu estou vendo uma coroa de glória. Aleluia! Eu estou vendo outra coisa. Eu não vejo o que Anás vê, o que Caifás vê, que você vê, ladrão. Eu vejo um rei,
Para que vocês matam o rei? Vocês não podem matar um rei. Ele é rei. Cale a boca, malvado. Cale a boca, ladrão. Ele é rei. Lembra de mim. O senhor lembra de mim? Irmão, a cruz serviu. Aquele emblema da cruz deve servir para você. Aquele trabalho da cruz deve servir para você. Serviu para o ladrão. Não tarde demais. Mas o centurião ao pé da cruz esperou Jesus dizer: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. O sol diz: não pode, eu nem olho mais. O sol cobriu seu rosto e houve trevas. A lua quietou. As pedras, as rochas disseram: não pode. Eles fizeram isso com o meu Criador. Eu não vou parar quieto, eu vou rolar. Quando você não rola, as pedras rolam. Aleluia. Não tarde demais. Elas rolam na hora certa. Elas sabem o que está acontecendo. Olhou claro para aquilo. O centurião deu uma olhada depois que escureceu. Quando ele não enxergava mais nenhum amigo perto dele, tudo trevas, ele pôde dar uma olhada e diz: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Tarde demais. Tarde demais você vai arrepender. Tarde demais você vai crer que o Cordeiro saiu do trono. Tarde demais você vai voltar ao aprisco. Tarde demais você vai chegar e dizer: isso é verdade. E para que você está dizendo que é verdade? Não tem mais ninguém. É tarde demais. Já deu arrebatamento. É tarde demais você ficar abraçado em coisas do mundo e depois chegar a Cristo. Não chega tarde, não, chega agora. Se hoje ouvirdes a sua voz. Amém? Se hoje ouvirdes a sua voz. Que tempo tremendo, meu Deus do céu. Então aqui está. Mas por que tarde demais? Vamos ver alguma coisinha que o irmão Brana diz aqui, buscando o último. Vamos ler o 175 sobre 3 picos. Que é importante isso daqui também. 175 almas encarceradas hoje. Aqueles estavam perdidos, sem nenhuma esperança de serem salvos. Havia rejeitado a misericórdia. Essa foi a sua terceira etapa. E você está falando de Jesus. Esta foi a sua terceira etapa. Na terceira etapa, se você não entra, você se considera um perdido. Tem que saber que você está perdida, está perdido. Oh, mas eu estou ao lado do fulano de tal. Pode estar ao lado de quem você quiser. Você tem que estar ao lado da palavra, ao lado da mensagem do dia. Despreza qualquer coisa, mas agarre a palavra do dia e faça como ladrão. Eu vejo. Aleluia. Aleluia. Eles... Agora, há uma pergunta. Aqueles estavam perdidos, sem nenhuma esperança de serem salvos, haviam rejeitado a misericórdia. Essa foi sua terceira etapa. Agora, há perguntas? Sua primeira etapa foi curar aos enfermos, correto? O segundo ministério foi profetizar. Logo, o terceiro ministério foi pregar aos perdidos eternamente. Olha, o terceiro ministério é pregar a perdidos eternamente. Eles não vão arrepender. E você não pensa que essa mensagem, ela é pregada para o povo aí do mundo, bebendo, fumando, jogando, prostituindo. Não, essa mensagem é pregada para um povo que não vai arrepender, mas é o povo da mensagem. É duro de se pregar isso, porque o profeta pregou há 40 anos atrás, e eu estou pregando agora, e eles estão achando que eu estou pregando muito adiantado, que ainda falta muito tempo para pregar uma mensagem dessa, quando o irmão Brana pregou há 40 anos atrás. Tarde demais.
almas encarceradas hoje. Aleluia. Esta é a terceira etapa. Na terceira etapa, o ministério foi pregar aos perdidos eternamente. Gente que fica lisando o banco da igreja, dia e noite, lisa banco de igreja, estuda livro, estuda a Bíblia, lê a mensagem do profeta, mas não sabe que o Cordeiro saiu do trono, não dá conta de crer, não dá conta de ver que tinha que sair do trono para ele poder manifestar como filho do homem. Eles não dão conta de ver. Não é para qualquer um, isso é para eleito. Não é para qualquer um, é para filhos. Tem muita gente que é neto de Deus e Deus não tem neto. Você pode considerar assim, neto, e Deus não tem neto, Deus só tem filhos. E acabou. Escute mais um pouquinho. Isto é bom. O terceiro ministério foi pregar aos perdidos eternamente. Vemos os 3 picos, etc. Os 3 picos, vocês lembram que o irmão Brana também mostrou isso sobre o ministério dele? Estavam perdidos eternamente. No terceiro pico, eles estavam perdidos eternamente. Olha aqui, parados na brecha 153 e 154. E haviam 3 picos que se destacavam. Ele disse: aqueles 3 picos são a primeira, segunda e terceira puxada. O primeiro foi a primeira parte do seu ministério, um monte pequeno. Então uma primeira puxada, um tanto alta. Você sabe, o sinal na mão. Então houve um pequeno intervalo ali, o tempo que eu fui tirado por estar muito cansado. Muitos de vocês recordam disso. E então veio o discernimento, a segunda puxada. Agora eu tive outra, cerca de poucos anos aqui, parecendo como pequenos picos. Vem de volta, como não era o meu ministério, ainda. E então veio o terceiro. 154, parados na brecha. 3 é um número de conclusão. Vem o terceiro. O próximo pico era o 5. Jesus é 5. Fé, em inglês é fight, é 5. Graça é 5. Diz o próximo é 5, o número da graça. E o pico seguinte era o 7, o número da perfeição, o fim. O número 7, onde está o 7? Está na terceira puxada. Amém? Na terceira puxada, foi aqui que Deus falou para ele: eu te dou um sinal eterno. Deus falou para ele: quantos picos existem naquele monte? Irmão Brana disse: há 7. Gente, teve como Deus trabalhar 3, 5 e 7 agora. E você tem que saber que onde Deus está trabalhando nesse tempo final, com o ministério do William Branham, é no 7, é a 7ª era, é 7º selo, é 7 trovões. É William, é Marion, é Branham. É 7, é 3 vezes 7. Emancipa. É que não dá para perceber isso? O próximo pico é o 7, o número da perfeição. Ah, mas é muito bom parar no 5. Aleluia. Ó, irmãos, 5, fé, graça, Jesus. É bom parar no 5, porque eu sou salvo, é no 5. Mas eu sou salvo hoje do 5. Mas eu não estou vivendo hoje do 5. Hoje eu estou vivendo hoje do 7. Ah, eles não vão crer. Eles mataram Jesus porque Jesus diz: eu e o Pai somos um. Quem me vê a mim, vê o Pai. Eles dizem: nós não estamos te matando por nada, senão porque você, sendo homem, te faz a ti mesmo Deus. Eles não entendiam o inverso da coisa: tu sendo Deus que fazes homem. Eles não entendiam aquilo. E a mesma coisa é agora, quando você prega o que o próprio Deus falou para o profeta: eu te dou um sinal eterno, e esse sinal eterno está baseado no seu nome. E aí você tem 3 picos. O pico menor é a primeira puxada, o pico do meio é a segunda puxada, mas tem o terceiro pico, que é a terceira puxada. E nessa terceira puxada é que você vai pegar o peixe.
É nessa terceira fisgada. Então vocês têm que ser peixe próprio da terceira etapa, que houve o hoje de Deus. O hoje de Deus, hoje é 7. Queira ou não, eles não nos conhecem como cristãos. Denominações em geral não chamam nós de cristãos. Queira ou não, porque se fôssemos chamados e considerados por eles como cristãos, estávamos nos 5. Como eles estão nos 5 no futebol, eles estão nos 5 como artista de televisão. Mas eu quero ver você entrar no 7 e ser artista de televisão. Eu quero ver você crer no 7 e ir para o futebol. Por quê? Porque quando Deus vem e diz: o meu hoje não é 5, o meu hoje é 7. E você que quer ficar no meu hoje de 5, você está no meu hoje de ontem. Você tem que estar no meu hoje de hoje. 7º selo, 7º trovão, 7ª era. Tudo para o profeta do dia é 7. Não é o homem que manda, não, gente. Aqui está a matemática divina. Você tem que entender que Deus trabalha dentro de uma matemática. A matemática de Deus sempre é isso daí. É 3, 5, 7, 12, 24, 40, 50. É a matemática de Deus. Você tem que acompanhar Deus. E a matemática de Deus hoje é 7. Esse é o terceiro pico. Amém? Vamos para frente? Vamos ver se dá mais tempo de ler mais alguma coisa. Tarde demais. As pessoas vão chegar tarde demais. 195 almas encarceradas hoje. Tem sido tão longa a paciência de Deus que o ministério, por meio das fitas e demais coisas, tem corrido pelo mundo buscando o último. Escuta, porém, talvez esse último haja entrado recentemente, se tem cumprido a maldade que tem existido desde há muito tempo. São perguntas. Ele diz: porém, talvez esse último haja entrado recentemente. Eu não vou poder ler tudo aqui, depois você chega em casa, lê Almas Encarceradas hoje para você ver se você vai continuar do jeito que está. Se continuar, você vai terminar de ler Almas Encarceradas, aí você coloca ela de lado, diz: meu Deus, muito obrigado, porque eu sou uma alma encarcerada. Eu vou continuar do mesmo jeito, não vou mudar minha roupa, não vou mudar meu cabelo, não vou mudar nada, eu vou ficar do jeito que eu sempre fui. A alma encarcerada, tarde demais, vai reconhecer. Tem filhos que chegam perto dos pais e choram, e gritam, e se escabelam todos, mas tarde demais. O velho pai e a velha mãe estão estendidos no caixão, e eles se escabelam tudo: papai, mamãe, não adianta mais, tarde demais, papai não está ouvindo mais. Quantas vezes você respondeu papai, quantas vezes você respondeu mamãe, e agora vem gritar na beira do caixão: tarde demais. Aleluia. Você sabe que tipo de mensagem é essa daqui? 196 almas encarceradas hoje. Se Jesus Cristo é o mesmo, o qual é segundo Hebreus 13:8, então sua mensagem tem que ser igual, a sua ação tem que ser igual. Agora vejam bem, a primeira e segunda etapa estão sem dúvida. Há perguntas na mente de alguém quanto à primeira ou segunda etapa chegar a suceder assim como ele disse que sucederia. Então por que duvidar da terceira? Por que quereria alguém duvidar disto? As primeiras duas foram identificadas pelas Escrituras, e hoje, pela manhã, lhes provei que a terceira também é identificada pelas Escrituras. Por que não crer? Hoje, Jesus chegou ao ponto de falar assim: hoje tem se cumprido essas Escrituras. Que Escrituras? Que o próprio sacerdote deu para ele ler. Isaías 61. Jesus entregou o livro e disse: hoje tem se cumprido essas Escrituras.
Você pensa que eles entenderam? Leia mais um pouquinho ali que você vai ver eles tomando em pedra para jogar em Jesus. Eles não aceitam hoje. Só vão aceitar tarde demais, quando não tem jeito. Já não tem jeito. Eu quero essa mensagem. Hoje qualquer um está querendo Jesus. O Jesus dos olhos azuis, um Jesus moreno. Eles arrumam Jesus de todo jeito. Eu gosto de Jesus. Parece que todo mundo hoje é carioca, todo pregador gosta de Jesus. Você aceitou Jesus? É maravilhoso. Por certo, esse que você está pregando já não te tira de mais nada. Você continua fumando, bebendo, adulterando, mentindo, unido a denominações onde Deus reprova, abomina, Deus odeia as obras dos nicolaítas e você ama. Esse não é o Jesus verdadeiro. O Jesus verdadeiro é Jesus hoje ainda. O Jesus verdadeiro está manifestado no 7. O Jesus 5 está manifestado no 7. O Jesus 5 está manifestado na mensagem do 7. O 7 não seria 7 se Jesus 5 não estivesse nele. O 7 é 7 porque Jesus 5 está no 7. Aleluia, eu creio nisso. Glória a Deus, como isso é bom. 215. Vai dar para me ler alguma coisa, né? Vai dar 215. Agora, a terceira etapa para pregar aos perdidos eternamente. Você tem que saber para que a terceira etapa. Ou a terceira etapa para falar a palavra e chamar as pessoas e trazer os filhos. Tudo bem, espera lá. Você não pregou ainda para os perdidos eternamente? Prega para os perdidos eternamente primeiro. A terceira etapa, ela tem a parte de pregar aos perdidos eternamente e a abertura da palavra. Quando a palavra é aberta e as pessoas rejeitam, então se prega para elas que elas estão perdidas eternamente. Foi isso que Deus deu para o irmão Branham. Ele pregou a abertura dos 7 selos e depois veio e pregou almas encarceradas hoje. Você não pode pregar almas encarceradas hoje sem primeiro mostrar a misericórdia, a graça para eles. Mostrou isso, eles rejeitaram. Os selos revelados é a graça de Deus hoje. É a misericórdia de Deus hoje a nosso favor. Rejeitar isso é aceitar juízo, é receber juízo sobre si. A terceira etapa para pregar aos perdidos eternamente, os quais têm rejeitado a mensagem de salvação. A mensagem de salvação lá no tempo de Noé. Quando eles rejeitaram, morreram. Era rejeitar a mensagem de Noé. Entram na arca. A mensagem de salvação no tempo de Moisés. Vamos sair do Egito e depois no deserto vamos entrar em Canaã. Largam de ser teimosos, senão vocês não entram lá. E Deus baixou no meio deles assim, me parece que é Êxodo 23 verso 20 a 22, 20 e 21. Deus vem e fala para eles: Moisés, eu vou mandar um anjo para andar com vocês. Chegou uma hora que Deus falou para eles: eu não posso andar com vocês, eu vou mandar um anjo, porque senão eu mato todo mundo. Vou mandar um anjo. Mas tem uma coisa: aquele que levantar contra esse anjo perecerá. E o anjo era Josué. Era levantar contra Josué, perecer. Irmão Branham veio e mostrou nas eras da igreja que o Josué é como um tipo, representa o mensageiro do último dia. Gente, quem rejeita a abertura dos selos, a mensagem da terceira etapa, não é apenas palavra falada. Palavra falada é uma isca para você chegar na abertura da palavra. A palavra falada, de trazer seus filhos para dentro, de trazer sua família para dentro, uma pessoa amada para dentro da palavra. Quando Deus quer falar, vê se Deus vai ficar falando a palavra falada à toa. Ele vai perder tempo, sabendo que é uma alma encarcerada, vai falar a palavra para ela. Não vai adiantar nada. Você tem que esperar Deus entrar em cena, e Deus ora através dos seus lábios.
por seus filhos, por sua esposa, por seu marido, por seus vizinhos, seus colegas de trabalho, por seu pastor, por sua igreja. Deus orando através dos seus lábios. Não perca tempo de gritaria diante de Deus quando Deus está calado. Quando Deus cala, cale-se. Agora Deus está falando a terceira etapa. Fale. Fale a linguagem de Deus. Fale esse idioma agora. Amém. Tem mais aqui, vou passar por 217, 218. Vamos ver se não dá conta. Almas encarceradas. Sim, eles seguirão tais como sempre. Vai pensando aqui. Tarde demais. E eles seguirão como sempre. Está tarde demais, mas eles seguirão como sempre. Tem jeito não. Tarde demais. Recordem, por todo esse tempo Noé estava na arca. Igualmente, olha irmãos, olha o que o irmão Brano ensina. Por todo esse tempo Noé estava na arca. Igualmente a noiva está selada dentro com Cristo. O último membro já haverá sido redimido. O sexto selo se haverá produzido. E o sétimo selo o traz de novo à terra. Eles estão esperando o sexto selo ser produzido para Jesus vir. Gente, o sexto selo foi produzido nos dias do profeta para trazer Jesus Cristo na terra no Monte Pôr do Sol. E para aquele Jesus que veio no Monte Pôr do Sol, que ele veio descendo com um livrinho aberto em Apocalipse 10, para ele pisar na terra no homem. Porque Jesus não pisa mais na terra senão através de um homem. E você tem que saber que Deus pisou na terra no século 20 através de William Marion Branham. Jesus pisou na terra. Amém? Vamos mais um pouquinho aqui? Vamos. O Cordeiro veio e tomou o livro da destra do que estava sobre o trono, e logo se assentou e reclamou o que era seu. Tem gente que pensa que ele pegou o livro e se assentou no trono. É porque ele tem um trono de vencedor. Ele tomou para reclamar os seus agora. O que havia redimido, correto? Sempre tem sido essa terceira etapa. Vou repetir esse parágrafo aqui que ele é chave. 218, almas encarceradas hoje. O número 3 é o número da perfeição. O ministério chegou à sua perfeição. Quando? A terceira etapa, número 3, é o número da perfeição. O ministério chegou à sua perfeição quando reproduziu a Jesus Cristo novamente no natural entre seres humanos, assim como foi predito. Só Jesus para te revelar isso. Isso já aconteceu, diz o profeta. O ministério chegou à sua perfeição quando reproduziu a Jesus Cristo novamente no natural entre seres humanos. Por isso olhar em William Branham, um pescador, um caçador, um pregador, um reverendo, seja o que for, e ele dizer assim: eu sou seu irmão. Sabe o que era aquilo? Era Jesus Cristo reproduzido novamente em carne humana entre seres humanos. Assim como foi predito, assim como foi nos dias de Ló. Deus em 16 elementos, Deus em carne. Pense nisto. As pessoas continuarão pregando e pensando que estão sendo salvas. Isso é forte, irmãos. As pessoas continuarão pregando, pensando que estão sendo salvas, crerão que estão fazendo bem e que suas organizações estão crescendo e que seus templos estão mais bonitos e mais cheios, certo? Porém, não haverá nem a menor esperança. E agora, se essa visão foi isso e tem sido tão duro contra as mulheres, então temos chegado a essa hora. A porta está fechada, é o fim, o livro já está na sua mão. E o que acontece quando o livro está na mão dele? Oh tempo, oh tempo. Deixa eu pular já para uma oração final aqui, irmãos. Vamos chegar aqui, porque é muito grande, eu não vou poder ler tudo, mas é tremendo isso aqui. 230 almas encarceradas hoje, 238. Preste atenção, agora quase ninguém, ele está fazendo uma oração,
quase ninguém está sentado e a gente por toda parte. Permita-me dizer isto: Deus não permita, escute, Deus não permita que o que tenho falado seja agora mesmo. Não permita que eu o entenda, e também todos vocês. Deus não o permita, porque eu tenho filhos que não estão dentro. Você já pensou ver o profeta pregar uma mensagem de almas encarceradas hoje, e as filhas dele estão para lá de fora, e o José está para lá de fora? Espera lá, ele vai falar até o nome deles aqui. Deus não permita, porque eu tenho os filhos que não estão dentro. Olha, tarde demais, se não arrepender, se não entender a terceira etapa. Tenho 2 filhas e 1 filho. Tenho irmãos e demais parentes que não estão dentro. E vocês que querem logo examinar a vida de pregadores para ver se seus filhos estão na igreja, se não estiver, eles não podem ser pregadores. Vocês seriam os algozes de William Branham. Vocês seriam os primeiros a crucificar o seu próprio profeta. Mas ele foi claro em dizer: tenho 2 filhas e 1 filho que não estão dentro. Tenho irmãos e demais parentes que não estão dentro, e eu estou na mesma situação hoje ainda, 40 anos depois. Eu ainda tenho que perguntar para Deus: isso aqui é verdade, Senhor? Permita que não seja agora mesmo. Permita que meus filhos escutem essa palavra e entre e seja selado dentro. Permita que meus parentes, meus irmãos que eu tanto amo, esteja dentro. Deus não permita que a graça nos haja deixado e que tudo isso seja somente fingido. Senhor, ainda há graça. Permita que eu esteja equivocado nisto. Ele sabia que era tão verdade, mas ele dizia: permita que eu esteja equivocado nisto. Irmão, sabe por que nós podemos chorar e lamentar? É quando você prega para as pessoas e elas repudiam, elas chutam esse evangelho, elas não ouvem o hoje de Deus. Você tem que dizer: Deus, permita que eu esteja equivocado até no que eu estou crendo, para dar tempo ainda para esse que está criticando, porque se eles estão caladinhos, pode ficar sossegado. Mas se eles criticam, dá para lamentar. Dá para lamentar, porque já está demonstrando que são. Permita que eu esteja equivocado nisto, e que não seja como eu penso, que não seja assim. Antes, pelo contrário, que as pessoas ainda possam chegar e serem salvas. Irmão Branham já pensava que não tinha jeito, mas quando perguntava para ele, diz: não pense assim, porque eu também penso assim. Então não pense assim. Não pense assim, porque se você quer, vá, entra, faça alguma coisa. Talvez não dá tempo. 238. Senhor, rogo-te que salves a Rebeca, a Sara, a José e aos demais. Senhor, não permita que isto suceda com meus filhos. Não deixe que suceda com meus irmãos e meus amigos. Conceda-o, Senhor. Nós não sabemos, porém, Senhor, estamos vendo algo. Será um sinal para nos sacudir. Conceda, Senhor, que todos nos aproximemos de Ti logo. Amém. Senhor Jesus, Te damos graças, Pai, porque a hora em que vivemos é uma hora tão tremenda, Senhor, e que o mundo não entende essa mensagem. Mas se alguém está me ouvindo aí, que está sentindo um puxãozinho, vem, porque você pertence à arca. A arca hoje é os 7 trovões, 7 selos. E lá dentro tem 7 trovões revelados. É lá dentro daquela pedra da pirâmide que irmão Branham chegou com uma alavanca e abriu a copa da pirâmide e interpretou o que não estava escrito. O Espírito Santo veio interpretando o que não estava escrito.
Senhor, ajuda-me. Eu sei que se o meu irmão te ama, ele está dentro. Mas essa mensagem, tarde demais, é para quem diz: eu não creio no que você prega, eu não vejo desse jeito, eu vejo é diferente. Senhor, o seu profeta viu assim há 40 anos atrás e orou ao Senhor: permita que isso não seja assim, permita que eu esteja equivocado, mas ele via que era assim, Senhor, e nós estamos vendo que é assim. Mas é só o eleito que entra, mais ninguém. Alguém diz: do que você está fazendo pregando aqui? É porque os últimos rabiscos, os últimos eleitos, ele vai entrar ainda. Ele está entrando porque o último, que foi William Branham, entrou para revelar os selos, e esse último chama os últimos. Deus, ajuda meu irmão, minha irmã, que todos estejam preparados para voarmos ao país admirável, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Admirável e feliz, que na Bíblia promete Jesus. Aflição, morte, dor, todo mal e terror terminam no reino de luz. No país celestial brilha o sol sem igual, tempestades não hão de reinar. E libertos da dor, cantaremos louvor a Cristo, Ele quis nos salvar. Morreu lá na cruz, suas mãos divinais estendeu para nos ajudar, nossos passos guiar, em seu reino nos recebeu. No país celestial brilha o sol sem igual, tempestades não hão de reinar. E libertos da dor, cantaremos louvor a Cristo, Ele quis nos salvar. Amém. A sua salvação, a minha salvação está aqui. Hoje Deus está te salvando dos 5 para os 7. Ele diz: que é isso? Ele trabalhou 2000 anos assim, no 3, no 5, e agora nesse final ele tem trabalhado no 7. 7º selo, 7º trovão, 7º anjo, 7ª trombeta, tudo o que nós precisamos. Amém? Que você não venha lamentar tarde demais. O irmão Branham diz assim: eles vão dizer: mas não tinha que haver um rapto? Está tendo a tribulação, não tinha que haver um rapto? Tarde demais, já deu e vocês não foram. Mas e o Filho do Homem não tinha que vir? Não, já veio e vocês nem ficaram sabendo. Ele veio num homem lá da América, no oeste, e vocês não viram. Deus veio num homem, é Filho do Homem, é Cristo vindo num homem. Vocês não viram, tarde demais. Deus nos abençoe. Amém?